Fala, criminalistas! Boa noite a todos vocês. É sempre uma honra estar aqui participando desse nosso momento, esse momento de interação, esse momento onde a gente tem a troca do nosso conhecimento e da nossa vivência, né, das nossas experiências. Hoje a gente está nessa live 19h30, foi marcado porque eu estou no Rio de Janeiro, estou participando de um evento sobre provas digitais e também sobre inquirição no âmbito, né, da audiência de instrução do julgamento, que é o cross-examination, e a gente tem que estar toda hora buscando esse conhecimento, buscando as experiências vivenciadas por outros profissionais, né? E eu indico a todos vocês também a fazerem isso, né? Buscar esse conhecimento, buscar sempre estar participando de eventos que possibilitem que vocês venham a se valer das experiências e do conhecimento de outros profissionais. E eu tive a oportunidade de hoje passar o dia nesta imersão, desde 9 horas da manhã até agora praticamente. Estou no quarto aqui do hotel, a iluminação não está tão boa, mas é aquilo, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer mesmo diante de todas as circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, a gente vai estar aqui, a gente está compartilhando desse momento, e espero que vocês que estejam aqui nos acompanhando gostem, né, do que a gente vai trazer hoje sobre um habeas corpus, né, uma situação, um caso concreto vivenciado aqui, pelo escritório, né. A gente está compartilhando com vocês algo que a gente passou, que a gente atuou, né, e a gente vai compartilhar com vocês, até porque é algo que também tramitou no Superior Tribunal de Justiça, né. Esse processo é um processo que ele iniciou na Justiça Federal, um processo que apurava o delito de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais, enfim. E neste contexto desta operação, que foi conhecida, inclusive saiu nas redes sociais, na época no Diário do Nordeste foi bastante divulgado, porque eles intitularam como Operação Cardume. Eu atuo nesse processo desde 2013, 11 anos que eu atuo especificamente nesse processo, desde a sua origem, desde a deflagração desta operação lá em 2013, e eu venho atuando desde 2013 nesse processo, nessa operação. E foi deflagrada essa operação para apurar, né, segundo o Ministério Público, uma organização criminosa que existia, e aí o Ministério Público Federal, ele na denúncia, ele faz menção a diversos núcleos, né? Ele estrutura esta organização criminosa através de núcleos, aí ele trata os núcleos aqui do pessoal que fazia o transporte de drogas, o núcleo do pessoal que eram os químicos, que vendiam material para que houvesse um desdobramento da droga, enfim. E aí ele criava núcleos, né, dentro desse contexto de organização, e a partir daí ele ofereceu a denúncia, né, tratando esses núcleos, disciplinando esses núcleos, e muitos dos alvos, né, dos denunciados foram denunciados tanto pelo delito de organização criminosa, como pelo delito de tráfico de drogas. E aí, gente, com causa de aumento de pena, porque segundo o Ministério Público, esse tráfico ele era praticado internacionalmente, tanto em relação, segundo o Ministério Público, né, a droga que era trazida para o Brasil e a droga que era levada até Portugal, né? Então a gente estava tratando, segundo o Ministério Público, de uma organização voltada para o tráfico internacional de drogas. E aí, desde 2013, como havia pontuado, eu venho atuando neste processo, eu venho fazendo um trabalho muito exaustivo. Aconteceu de tudo dentro desse processo. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é o seguinte: para vocês terem ideia, teve pessoas que foram condenadas a mais de 300 anos de prisão
neste processo, há mais de 300 anos. Imagine o sujeito ser condenado a uma pena de 300 anos. Um sujeito foi condenado a pena de 300, outros 200, outros 100 e poucos anos. Então, assim, foi algo absurdo, né, no quantitativo de pena. E foi, gente, também o primeiro momento, primeira oportunidade que na época, em 2013, eu tive o contato com uma delação premiada, né? Inicialmente, com a instauração desta operação, foi feita uma delação premiada por parte de um dos alvos. Esta delação, posteriormente, não foi homologada, e aí dentro dessa delação era tratado o nome de pessoas que integravam ali os órgãos de segurança pública, num sistema, numa espécie de corrupção, né, que existia nos órgãos de segurança pública e tal. E aí foi esse momento que logo no início eu tive o contato, né, o contato com a delação premiada na prática, né, porque a gente já tinha um conhecimento daquilo que vinha sendo trazido pelo legislador, né, quanto à delação, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que a coisa é totalmente assim diferente, né? O contexto prático de tudo aquilo que você vivencia, ele foge muito do que você vê nos livros, daquilo que você estuda no âmbito mesmo do campo doutrinário. E ali eu tive o primeiro contato na prática, com essa questão da delação premiada, que foi feito entre, na época, o Ministério Público Federal, né, e a defesa de um dos alvos. E, gente, para vocês terem ideia, qual foi a moeda de troca? Porque o que é a delação premiada? Delação premiada está relacionada a uma moeda de troca. O que é essa moeda de troca? Você tem a pessoa, o alvo daquela operação, que tem informações que o Estado ele precisa, que o Estado entende como informações importantes, informações interessantes ali para muitas vezes entender ou ampliar a estrutura desta organização, descobrir a prática de crimes que ele, Estado, se utilizando das suas ferramentas, da sua estrutura, ela não é capaz de alcançar. E aí ele vem com essa participação de um dos alvos, que vem aqui trazendo para dentro do processo todas as informações que, de uma certa forma, possibilitam o Estado a ampliar este campo desta investigação, trazendo para dentro da investigação pessoas que não foram atingidas, pessoas que não foram ali contempladas naquela investigação, ou mesmo a prática de outros crimes que não foram desvendados no curso da investigação, em razão de o Estado não ter conseguido identificar a prática desses outros crimes. Então a delação premiada é basicamente isso. Eu tenho uma informação que o Estado quer, o Estado, diante dessa informação, ele me oferece um benefício, que na verdade é uma troca. Eu digo aquilo que eu sei para ampliar, né, esta investigação, trazer mais pessoas para dentro da investigação e punir essas pessoas que ficariam ilesas se eu não colaborasse, eu não contribuísse, trazendo para dentro do processo essas informações. E de um outro lado você tem o Estado querendo ampliar isso, querendo pegar essas pessoas que não foram contempladas naquela investigação, querendo descobrir outros crimes. E aí eu entrego essas informações e o Estado me gera um benefício. Na época que eu tive contato com essa minha primeira delação ali na prática, de um dos alvos, cara, foi muito legal, porque é o seguinte, a gente começa a entender o quanto esta delação ela está associada a um processo de negociação, né? Coisa que muitos advogados não sabem ou não dominam. Negociação, isso é um negócio jurídico, né? Não deixa de ser um negócio jurídico, onde você entrega aquilo que você tem e o Estado lhe devolve com algum benefício, né?
É isso a delação. E na época, um dos alvos que optou pela delação premiada, qual foi a moeda de troca? Ele trouxe várias informações que de uma certa forma comprometia pessoas relacionadas ali com a segurança pública do Estado. E ele foi oferecido a ele como moeda de troca o quê? Ele não ser inserido em um sistema prisional federal, no SPF, Sistema Prisional Federal. Porque existe a possibilidade de um indivíduo que está envolvido em uma organização criminosa, que exerce uma certa liderança, ou até mesmo se ele se sentir ali muitas vezes prejudicado ou ameaçado a sua integridade física, ele pode ser inserido no sistema prisional federal. E naquela situação específica, a moeda de troca que ele estava utilizando era não ser inserido no sistema prisional federal. Ele trazia todas as informações que ele tinha sobre o envolvimento de agentes estatais na prática dos crimes que estavam sendo apurados, e em troca disso ele deixava de ir para o sistema prisional federal. Cara, e ali para mim, dentro deste cenário, é algo que não compensava, sabe? Aquela troca que não compensa, aquela troca que você não vê benefício nenhum, foi o que aconteceu nesse caso. Ele estava trocando informações valiosas por algo que eu não via um benefício efetivo. Ou seja, o benefício que ele tinha era não ir para um sistema prisional federal. Ele poderia ter negociado a liberdade dele, ele poderia ter negociado uma redução da sua pena, ele poderia ter negociado benefícios muito maiores do que aquele benefício de não ser incluído em um sistema prisional federal. Qual é o benefício que ele ia ter? Praticamente não ir para um sistema, uma unidade prisional federal. Ia continuar preso. Então não teria benefício numa questão de quantidade de pena. Então algo que eu não vi nenhum tipo de benefício efetivo para ele. Tanto é que posteriormente ele não aceitou. Ele não houve ali uma homologação, né? Porque é um acordo, e esse acordo ele pode ser posteriormente rescindido, né? Então, não houve esta homologação posterior, ele foi rescindido. Por quê? Porque quando ele viu ali que o benefício que ele ia ter era um benefício mínimo diante do que ele iria entregar e comprometer muita gente, segundo as informações que ele tinha para ser trazido, ele viu que era algo que não valia a pena. E aí ele recua, rescinde aquele acordo que foi inicialmente formulado e simplesmente ele não continua com esta delação. Cara, ali eu vi o quanto é importante o advogado conhecer esse processo primeiro, de delação, como funciona esse processo de delação, e 2, entender de negociação. É um negócio jurídico. Então o advogado tem que dispor de conhecimento para saber negociar o que é importante para o teu cliente, o que vai trazer de benefícios para o teu cliente, qual é a informação que ele tem para poder oferecer ao Estado, com esta informação que ele tem, esta informação, quanto mais valiosa naquele contexto investigativo, quanto mais valiosa, mais benefício ele tem que ter, mais benefício ele precisa usufruir. E nesse caso específico, a gente estava tratando de informações valiosas e um benefício mínimo, que era o quê? Que era continuar no estado do Ceará preso, preventivamente no estado do Ceará, não ir para um sistema prisional federal. E ali eu vi que o benefício era um benefício mínimo. O que acontece, gente? Na época,
esse processo muito complexo, mais de 30 pessoas, de 30 alvos dentro desta investigação, formado com vários núcleos que se interligavam segundo a acusação. E nesse caso específico, houve uma primeira decisão, uma decisão do STF concedendo a revogação da prisão preventiva em prol de um dos réus nesse processo. Só que, na época, o ministro, que era o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, ele deferiu a revogação daquela prisão porque ele reconheceu uma ilegalidade no excesso de prazo de formação da culpa. Então ele revogou e determinou que o juiz de origem concedesse medidas cautelares ali, aplicasse, na verdade, medidas cautelares diversas da prisão. Só que aqui, na decisão do ministro do STF, a gente tem a primeira decisão que é o objeto do tema do nosso encontro de hoje. A extensão do benefício daquela decisão lá que concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Naquela decisão específica do ministro Marco Aurélio, ele já, além de deferir a revogação para aquele paciente do habeas corpus, aquele réu específico, ele ainda concedeu a extensão da liberdade para todos os outros corréus, para todas as outras pessoas que faziam parte, que integravam aquele processo. Então, ali foi o primeiro pedido, que dentro de uma liminar, ele concedeu a extensão da liberdade daquele paciente aos demais corréus do processo. Oséias, e quando a gente fala de extensão de uma liberdade, né, de um benefício, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter dois fatores, né? Primeiro, similitude. Similitude. O que é similitude? É ser igual, né? É algo que é idêntico. E aí você tem uma similitude objetiva e você tem uma similitude subjetiva. O que é a similitude objetiva? A similitude objetiva é a análise objetiva do processo. Como é que o processo ele está tramitando em relação aos corréus? Quais as circunstâncias objetivas do processo e da acusação em relação aos corréus? É o primeiro requisito. E o outro, a similitude subjetiva, ou seja, quais as condições pessoais de cada um dos réus. Ou seja, pode ter um sujeito que ele já responde a 10 processos. E aquele sujeito que foi concedido o benefício, ele só responde aquele processo, é primário. Eu estou falando de uma similitude subjetiva? Não. Eu não estou falando de uma similitude subjetiva, porque eu tenho um indivíduo que responde a diversos processos e eu tenho um indivíduo que somente responde àquele processo. É similar a situação deles? Não, não é similar. A gente tem uma diferença entre cada um. Por isso que dentro desta extensão do benefício, certo? Da extensão do benefício, se analisa essa similitude, tanto no critério objetivo, quanto no critério subjetivo, né? E o objetivo está relacionado às circunstâncias do caso concreto, do processo, do que existe, o conteúdo do processo, e uma similitude subjetiva que está relacionada às condições pessoais de cada réu. É o que o advogado ele precisa colocar. E quando o advogado ele faz um pedido de extensão deste benefício que foi concedido a um dos réus, ele tem que mostrar isso, é obrigação dele,
certo? Mostrar esta similitude. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, excelência, esse sujeito que foi beneficiado aqui com esta liberdade, ele está sendo acusado pelos mesmos crimes que o Correio, meu cliente, também está sendo acusado. Ou eu, às vezes, chego até a mencionar o seguinte, a diferença que existe dentro de uma análise objetiva do processo é de que a acusação contra aquele determinado indivíduo é até muito mais grave do que a do meu cliente. Ou seja, o indivíduo que dentro do contexto fático tem uma acusação mais grave foi posto em liberdade. Como é que um sujeito que a acusação não é uma acusação idêntica, ou seja, até menos grave do que aquele que foi beneficiado, vai se manter preso um indivíduo daquele? Não tem como, né? É uma questão de análise concreta. Então, é comum que eu, dentro de um processo como esse, eu sempre coloco, deixe claro, esta similitude. E aí eu faço um paralelo entre o que o meu cliente ele tem dentro desta análise objetiva do processo que existe contra ele e faço um paralelo com aquele indivíduo que foi beneficiado. E aí também eu faço um paralelo com as condições pessoais. Olha, excelência, o meu cliente ele também é primário, ou o meu cliente ele não responde a outros processos, ou o meu cliente, enfim, você faz essa, é trabalhador, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem residência fixa. Então, tu faz essa análise, esse comparativo também com aquele indivíduo que foi beneficiado. Osés, e esta extensão pode se dar no âmbito de uma liminar, pode ser feito o pedido de extensão dentro do âmbito do liminar? Gente, sim, essa primeira decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, ela se deu no âmbito de uma liminar, a extensão. E a extensão ela foi feita de ofício pelo ministro. Ele decidiu beneficiando aquele indivíduo, aquele paciente, e logo em seguida, no parágrafo seguinte, automaticamente ele já traz este benefício para todos os outros correios. Só que o que acontece? A decisão do ministro que concedeu a liberdade para todos os indivíduos daquele processo foi levada ao mérito para ser discutida na época pela primeira turma com os demais ministros. E o que acontece? A liminar que ele deferiu foi cassada, caiu aquela liminar. E aí todas aquelas pessoas que estavam soltas tiveram que voltar a serem presas por conta desta decisão do mérito do habeas corpus no Supremo, que foi cassada, e essas pessoas retornaram para a prisão. E aí continua um novo trabalho de pedidos e tal, aquela coisa toda. E agora, recentemente, depois de anos trabalhando no processo, existe uma decisão da quinta turma do STJ, concede a revogação da prisão para um dos correios. E aqui, gente, o que eu gostaria de trazer de diferença desta primeira decisão, que foi do Supremo, para essa segunda decisão do STJ, foi que, primeiro, a primeira decisão, os efeitos daquela decisão foram estendidos no âmbito de uma liminar. Já nesta segunda decisão, que é essa decisão recente, pelo Superior Tribunal de Justiça, ela foi estendida no mérito. Diferente. A decisão ela foi estendida no mérito lá no STJ. E qual a outra diferença? A decisão que foi do mérito, ela não estendeu automaticamente o benefício para os demais correios. E aí nós, advogados, que atuamos no processo, fizemos todos uma petição dentro daquele habeas corpus que beneficiou aquele determinado réu. Nós fizemos um pedido de extensão do benefício concedido àquele determinado réu em prol dos nossos clientes. E aí saiu agora, dia 30, a decisão do ministro estendendo este benefício da revogação da prisão preventiva de um réu
para os demais, né? Inclusive, foi remetido a decisão hoje para as unidades lá, porque ontem foi feriado. Então vejam, gente, a diferença aqui. Primeiro a primeira decisão foi encaminhada, foi estendida numa liminar de ofício. E a segunda extensão da liberdade foi decidida no mérito, e só foi deferida depois que houve a provocação dos advogados dos correios. A gente está tratando de situações distintas. E aí é importante que a gente, nesse momento da petição, a gente sempre deixe claro o que se trata esta similitude, tanto objetiva como subjetiva. E aí foi deferida essa extensão da liberdade, o ministro determinando a soltura dos demais correios e determinando que o juiz de origem ele deferisse as medidas, aplicasse medidas cautelares lá que ele entendesse conveniente. Tá certo, gente? Então eu gostaria de trazer para vocês, dentro deste contexto, algo que foi muito interessante. Por quê? Porque em 2 momentos a gente teve uma extensão de um benefício de liberdade. Tanto no primeiro momento, que essa decisão posteriormente foi cassada, essa decisão liminar de um ministro, e no segundo momento, que foi essa decisão no âmbito do mérito, né? Que foi estendida a liberdade aos demais correios nesse processo. E aí o processo ele não findou ainda, a gente está ainda no âmbito de uma apelação criminal demorada. O processo iniciou em 2013, a gente tem 11 anos de tramitação desse processo, e a gente vai aguardar, e posteriormente eu vou trazer para vocês o resultado do mérito dessa apelação, porque existem muitas questões técnicas, jurídicas, né, que estão sendo alegadas no âmbito desta apelação, e com certeza o resultado vai ser compartilhado aqui com vocês, para que a gente possa se inteirar de qual as consequências destas teses que a gente vem argumentando no âmbito da apelação. E aqui eu antecipo muitas teses que foram formuladas, foi exatamente o ponto que trata sobre a materialidade do crime de tráfico de drogas. Muitos das acusações formuladas por tráfico de drogas não se tiveram drogas ali apreendidas. E aí, isso pode, né? Pode, Arnaldo, condenar uma pessoa sem ter droga apreendida? E aí a gente tem hoje uma discussão jurídica sobre isso. Aparentemente é algo fácil de se compreender, de se entender, mas quando a gente vai para a prática é algo totalmente difícil, porque determinados juízes, determinadas turmas, eles condenam sem a apreensão de droga, né? E firmaram o entendimento que para haver uma condenação por tráfico de droga, não necessariamente tem que ser apreendido a droga. Outros elementos de prova podem ser utilizados. E a gente tem, de outro lado, várias decisões judiciais mostrando que, para condenar alguém por tráfico de drogas, eu preciso sim da materialidade. E a materialidade, ela se extrai a partir da apreensão da droga, mostrando quantidade de droga e mostrando, primeiro, se é droga, quantidade de droga e a natureza da droga. Até porque eu não consigo enxergar como é que o juiz ele condena uma pessoa sem a existência de uma apreensão de droga. E lá o próprio Lei 11.343, quando fala das circunstâncias judiciais para se aplicar a pena, diz que as circunstâncias judiciais para se aplicar a pena, dentre as do artigo 59, a gente tem mais 2, né? São 8 circunstâncias do artigo 59 e tem mais 2 contidas lá na Lei 11.343. Quais são essas 2 circunstâncias judiciais? Quantidade e natureza da droga. Mas não foi apreendida a droga. Como é que eu vou avaliar a quantidade e natureza da droga se não foi apreendida a droga? Entendem o contrassenso disso?
E é por isso que eu não vejo sentido nenhum uma condenação baseada sem a existência, na verdade, sem a existência da droga apreendida. Como é que se comprova tráfico de drogas, o crime de tráfico? Ah, Zé, a associação para o tráfico. Pode comprovar, mas tráfico de drogas tem que ter materialidade, e a materialidade precisa ser comprovada através da apreensão da droga. A droga tem que ser apreendida. Eu tenho que saber a natureza da droga. Eu preciso saber a quantidade de droga para que eu possa justificar uma condenação daquele sujeito. Tá certo, gente? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, este caso concreto, e eu tenho certeza que vocês podem estar utilizando isso aí no dia a dia de vocês. E passando aqui para finalizar, lhe convidar, você advogado, advogada, você que também é acadêmico de direito, de vocês participarem da nossa imersão no dia 25 de maio. Não esquece, anota aí na tua agenda, entre em contato conosco através da nossa bio, tem aí o contato e você vai poder efetivar a sua inscrição e participar desse momento, que vai ser um momento transformador dentro da advocacia, da tua advocacia, ou para quem é acadêmico de direito, daqui a pouco vai advogar e já pode descobrir um mercado de trabalho, um nicho no mercado de trabalho que é muito promissor, atuar no âmbito da execução penal. E aí a gente vai trazer um tema de uma maneira profunda, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana, que vai ser algo que vocês irão aproveitar bastante. Então não esquece, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que estão aqui na bio, e vai concluir a tua inscrição, e dia 25 eu te aguardo para a gente falar sobre o Código Secreto da Execução Penal. Um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. A live vai pro nosso YouTube, vai ficar lá cadastrada no nosso YouTube. E se vocês porventura quiserem depois assistir com mais calma e ver todas essas argumentações aqui trazidas, fique à vontade. Se quiser também compartilhar com outros colegas, certo? Esse é o nosso propósito, divulgar, né? Conseguir compartilhar com o maior número de pessoas possíveis as nossas experiências vivenciadas aqui no nosso escritório. Forte abraço, fique com Deus e até o